Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Que a paz do Senhor Jesus desça sobre você agora e também sobre toda a sua família, hoje e sempre. Amém. Eu sou o pastor. Bem, digamos que eu sou um servo do Altíssimo e estou super animado, irmãos, porque a palavra que Deus me entregou é tão poderosa que pode mexer com qualquer um de vocês. Ela não vai apenas te confrontar, mas também trazer consolo e direção para a sua vida. Quantos aqui estão precisando de uma direção? Só escrever nos comentários, eu quero uma mudança. Você não precisa usar as mãos, só o coração e o teclado. E acredite, Deus vai responder às suas orações. A Bíblia diz lá no Salmo 37 que quando colocamos o nosso prazer em Deus, Ele concede os desejos do nosso coração. Não tipo, Deus vai te dar só o básico para sobreviver, não. Ele vai muito além disso, vai te dar mais do que você pediu ou imaginou. Por quê? Porque agora Ele entendeu que seu coração está realmente voltado para Ele. Você quer andar na presença dEle diariamente. Isso é amor verdadeiro. Irmãos, vou compartilhar com vocês algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Muitos de vocês estão lutando contra o mesmo problema todos os dias. É como se você tentasse de novo e de novo até cansar. Chega um momento que você pensa: será que eu sou incapaz? Ou pior, será que Deus nem está me ouvindo? Vou te pedir para imaginar uma coisa. Você planta um jardim. No primeiro dia, tira aquelas ervas daninhas que aparecem do nada. Parece que deu certo, mas no dia seguinte, elas já estão de volta e ainda mais fortes. O que aconteceu? Simples. Você só tirou a pontinha delas, não arrancou a raiz. E é isso que muitos de nós fazem com os problemas. Tratamos o sintoma, mas esquecemos da causa. Deus, irmão, não quer só te limpar por fora. Ele quer arrancar tudo que te afasta dele, todas essas coisas ruins que viraram pedras no seu caminho. Hoje o Senhor vai falar com você de forma poderosa. Às vezes você enfrenta uma tentação e acaba cedendo, mas essa derrota não foi de hoje. Ela vem sendo construída há tempo e agora vamos mudar isso. A palavra diz que a vontade de Deus é que vivamos uma vida santa. Sem santidade, ninguém verá a Deus. O que isso quer dizer? É tipo assim: imagine que você está andando na lama, mas seus pés não ficam sujos. Você está no mundo, tem trabalho, família, amigos, responsabilidades, mas não se contamina, entendeu? Essa é a vontade de Deus para você. Jesus orou por nós lá em João 17. Ele pediu ao Pai que não nos tirasse do mundo, porque o mundo precisa ver um cristão feliz, mas que nos livrasse do mal. E o mal, irmão, não está só lá fora. Às vezes ele entra no seu coração, mágoa, ressentimento, rancor, ira. Estou falando sério, peça a Deus que purifique você por dentro. Eu quero orar por isso também. Quero que o Senhor te renove por completo. Glória a Deus. Tem uma música antiga que eu amo. Senhor, renova-me. Faz de mim um vaso novo. Se for preciso, quebra esse vaso, mas faz do teu jeito, de uma maneira nova. Glória de novo. Chega de enrolar. Vamos à mensagem do dia. Só antes me faz um favor, se inscreve no meu canal. Quando você se inscreve, eu começo a orar por você imediatamente. Sério mesmo. Deixa seu nome nos comentários. Ativa o sininho para receber notificação de tudo que eu postar, porque eu quero te ajudar a crescer na fé todo dia. Glória total. Agora sim, vamos ao ponto principal. Uma pergunta que eu recebo de várias formas diferentes, mas que no fundo é a mesma.
Pastor, por que eu continuo caindo no mesmo pecado? Eu oro, jejuo, luto contra a tentação, mas quando chega a hora da pressão eu caio de novo. Pastor, o que tem de errado comigo? E hoje, irmãos, eu vou te dar uma resposta que pode ser a chave para virar o jogo espiritual da sua vida. Guarde isso no coração. A sua derrota, na maioria das vezes, não aconteceu na hora da tentação. Ela aconteceu quando você relaxou, quando você resolveu descansar, quando você achou que já estava tudo sob controle. Então prepare-se, não espere a batalha chegar para se preparar. Cuide do seu coração todos os dias, porque a vitória começa longe dos olhos do inimigo, começa na intimidade com Deus. Vamos combinar. A derrota, muitas vezes, chega antes mesmo da tentação bater na sua porta. É tipo, você nem viu o soco chegando e já está no chão. Vamos pegar um exemplo clássico, uma daquelas histórias que todo mundo conhece, e essa é uma das mais tristes da Bíblia, a do rei Davi. O cara era guerreiro, herói, tinha até enfrentado o gigante. Mas aí um dia resolveu ficar em casa enquanto os outros saíram para a guerra. Em vez de estar lá na frente com a tropa, ele estava no terraço do palácio de bobeira, olhando pela janela. E foi aí que tudo começou a desandar. A Bíblia não conta só o momento sensacionalista em que ele vê uma mulher tomando banho e pronto, bum, pecado acontece. Não, ela mostra o contexto e isso é importante. O versículo diz que chegou a primavera, época em que os reis saem para a guerra, ou seja, era a hora de trabalhar, de cumprir o dever. Todo mundo foi para a batalha, Joabe, os oficiais, o exército inteiro. Só que o rei, cadê o rei? Ficou em Jerusalém, deixou o cargo vago, trocou a armadura pelo pijama. E pior, dormiu até tarde. Imagina só, um rei guerreiro virou um cliente de cama king size. Aí depois de levantar daquela soneca marota, ele vai dar um role no terraço e, voi lá, surge uma cena tentadora. Mas a lição aqui não é sobre olhos fracos, é sobre pés preguiçosos. O pecado de Davi não começou quando ele viu aquela mulher. Começou muito antes, quando ele decidiu não ir para a guerra. Foi nesse momento que ele abriu espaço para a tentação entrar. Irmãos, escuta aqui. A ociosidade é como deixar a porta da sua casa destrancada no bairro mais perigoso da cidade. Você pode ter fé, orar todos os dias, ter um monte de versículo decorado, mas se você fica parado, sem propósito, sem luta, sem direção, o inimigo entra e entra de chinelo. Você acha que está tudo bem porque não se desviou, mas faltou à igreja 3 meses seguidos? Cuidado. Você acha que pode relaxar porque já passou por muitas provações? Cuidado. Deus não nos deu um pijama para a vida cristã. Ele nos deu uma armadura e disse para vestirmos inteira. Amém? Então, se você é estudante, estude. Se é dona de casa, cuide. Se é pai ou mãe, esteja presente. Se é marido ou esposa, ame de verdade, olhe nos olhos, veja como está o coração do outro. Muitas vezes cuidamos de tudo lá fora e esquecemos de regar o próprio jardim. E são as pequenas coisas, as raposinhas, como diz a Bíblia, que vão destruindo aos poucos a vinha da nossa paz, do nosso amor, da nossa fé. Davi não caiu num momento de fraqueza, ele caiu num momento de ausência. Ausência de propósito, de responsabilidade, de vigilância. Um coração sem direção é um convite para bagunça. Então acorda, sai da cama antes do meio-dia, pega a sua armadura e vai para a luta. Porque a vida cristã não é Netflix e pipoca, é guerra.
e você precisa estar preparado. Irmãos, a gente pode estar cansado, sobrecarregado pelas batalhas da vida, mas não desista da luta. Peça ao Senhor que te fortaleça, que Ele renove o seu ânimo. E olha só, eu vou orar por isso já já, tá certo? Vou pedir a Deus para renovar suas forças, mas não deixe de guerrear, porque a queda de Davi começou justamente quando ele resolveu dar uma voltinha sossegada no terraço do palácio. Foi aí que ele viu uma mulher, e a Bíblia diz que ele mandou chamá-la, sabia que ela era casada. Chegou até a colocar o marido dela na frente da guerra para ver se ele morria, e foi exatamente o que aconteceu. O pior disso tudo, aquele homem era o braço direito de Davi, um soldado fiel que amava Davi com todo o coração. Só que Davi, nesse momento, estava cego pelo pecado, só enxergava os próprios desejos. Começou a pensar assim: eu sou rei, mando eu desmando. Se eu quiser alguém morto, pronto, manda matar. Se eu quiser suprir minha carência, posso sim. Eu tenho poder, eu tenho posição. E adivinha o que veio depois? Uma colheita de problemas. Não apenas na vida pessoal dele, mas também no reinado e dentro da própria família. Tanta desgraça, tanta destruição. Por isso, irmãos, vamos tomar cuidado, hein? Tem um versículo lá em Efésios 4, versículo 27, que é bem claro: não deis lugar ao diabo. Ou seja, quando você tem um tempinho livre, muitas vezes, em vez de orar, ler a palavra ou abençoar sua família, você fica horas rolando conteúdo inútil na internet. Isso, meu amigo, é abrir espaço para o inimigo. Você está criando um ambiente para a tentação chegar de mansinho. Quando você, por exemplo, evita resolver um problema com o seu cônjuge e deixa o silêncio e a mágoa crescerem no coração, você está dando lugar ao inimigo, entendeu? Quando você prefere ficar quieto em vez de agir. Ou quando você tem um dom dado por Deus, mas não quer servir na igreja por preguiça ou por achar que não é bom o suficiente. Aí você deixa o tempo ocioso. E isso, irmãos, é dar lugar ao inimigo também. Deixa eu te explicar uma coisa sobre o mundo espiritual. Assim como na física, a natureza espiritual odeia o vácuo. Se você não ocupar os espaços da sua vida com coisas de Deus, não pense que vão ficar vazios. Oh não, irmão. O inimigo vai adorar entrar ali e preencher esses espaços com lixo, tentações, amargura e pensamentos impuros. Por isso, sua luta contra aquele pecadinho de estimação parece tão difícil, porque você está tentando resistir lá no terraço do palácio, quando a verdadeira batalha deveria ter começado no campo de treino. Você está tentando usar força de vontade na hora da tentação, mas ela não vem, porque toda a sua energia já foi gasta com besteiras. A mente precisa estar protegida para que quando vier a tentação, você tenha forças para resistir. Lembra dos discípulos, irmãos? Jesus estava orando no Getsêmani e perguntou: vocês não conseguem vigiar comigo nem uma hora? E disse ainda: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí, irmãos, o que aconteceu depois disso? A Bíblia mostra claramente: todos fugiram na hora da provação, na hora da perseguição. Ninguém ficou ao pé da cruz enquanto Jesus era crucificado. Todos sumiram. Pedro negou Jesus 3 vezes e apenas João e Maria, mãe de Jesus, permaneceram ali. Então, deixa eu dizer uma coisa. A solução para o seu problema não é construir muros altos no seu palácio. A solução é descer do terraço e ir para a guerra. Aleluia. Eu creio que Deus está falando com muita gente aqui hoje.
A vitória sobre aquele pecado que tem te atormentado, que tem tirado sua paz e te afastado de Deus, começa com uma decisão diária, ocupar o lugar onde Deus te colocou. Entendeu, irmãos? Vou dar um exemplo da minha própria vida. Eu não tenho tempo a perder com coisas inúteis. Claro, uso redes sociais também. Gosto de ver algo legal, de me entreter. Isso não é pecado, não tem nada de errado. Eu assisto uma série, um filme, irmãos, mas sempre fico alerta, porque se a gente relaxar muito, irmãos, pode baixar a guarda sem perceber. A Bíblia diz que devemos ser bons soldados de Cristo, que não se envolvem com as distrações deste mundo. Tem gente que tem tempo de sobra para assistir todas as temporadas de qualquer série, mas não tem 5 minutinhos para participar da oração da manhã, da oração da noite, ler a Bíblia ou orar em casa. Então, irmãos, chega de perder batalhas a partir de hoje. Ocupem o seu lugar. Preencham cada espaço da sua vida com Deus. Vão para a guerra porque Deus está te chamando. E não foi por acaso que você chegou até aqui hoje. Eu tenho certeza. Agora é hora de orar pela sua vida. Este é um momento importante. Chegou a hora da oração. Se essa palavra tocou o seu coração, deixa um comentário aqui embaixo. Deus acabou de falar comigo hoje. Ou então escreve assim: essa palavra foi exatamente o que eu precisava nesse momento. Amém? E não se esquece de compartilhar depois da oração, viu? Imagina quantas pessoas podem ser alcançadas por meio de você. Eu não consigo falar com quem está ao seu lado, mas você pode ser a luz que alguém precisa para sair da escuridão. Amém? Então vamos orar. Feche os olhos agora e deixa Deus te encontrar. Vem comigo nessa intercessão do coração, tá bom? Vamos orar. Deus, Pai amado, nós agradecemos por essa palavra poderosa que veio direto do céu. A tua palavra é viva, é afiada como uma espada de 2 gumes e vai lá fundo no nosso espírito. Ela revela tudo o que a gente tenta esconder até de si mesmo. Obrigado porque o Senhor não deixa a gente na ilusão. Hoje o Senhor está aqui para confrontar, para curar, para libertar. Oh, meu Pai, já não aguentamos mais cair, chorar, se arrepender e cair de novo. Liberta a gente, Senhor. Acaba com isso de uma vez. Ajuda a gente a alimentar o Espírito todos os dias, em cada escolha, em cada pensamento. Pai, perdoa as vezes que preferimos ficar no conforto, descansando, curtindo as coisas boas desse mundo, mas deixamos de vigiar. Oh, meu Deus, perdoa a nossa preguiça espiritual, aquela mania de negligenciar as coisas do teu reino. Perdoa as horas que gastamos com coisas que não edificam, aqueles espaços vazios que viraram brecha para o inimigo entrar. Perdoa, Senhor, por fugirmos da batalha só porque deu vontade. Hoje a gente se arrepende e pede que o teu sangue nos limpe de todo o pecado. Pai, oro pelas pessoas que estão ao meu lado todos os dias. Eu sei, Pai, tem sido difícil para elas. Quantas lutas, quantas pressões, quantas tristezas acumuladas. Muitas vezes parece que não dá mais para continuar. Mas hoje essa palavra chegou como uma flechada certeira no coração. E a gente crê, não é hora de desistir do que o Senhor preparou para cada um. Nós colocamos nossa fé em Ti, Senhor. Nossa esperança está no Teu amor. Está pesado, está cansativo, mas a gente sente a dor uns dos outros. Oh Deus, tira toda a distração do inimigo, apaga todo o pensamento negativo, todo o sentimento que rouba a nossa força. Mostra com clareza o que o Senhor tem guardado para cada vida aqui. Senhor, eu sei que tem muita gente orando por relacionamentos quebrados, casais sem diálogo, sem respeito. Pai, restaura esses lares.
Sei também que tem mulheres e homens lutando contra velhos hábitos, buscando vencer o pecado. Mas lembra a gente, Pai, que em 2 Coríntios 5:17 diz que tudo se fez novo quando entregamos a vida para Jesus. As coisas antigas passaram e a gente quer renovar a mente com a Tua palavra. Tem muita gente aqui com feridas emocionais, cicatrizes de derrotas repetidas. Cura, Senhor. Restaura a autoestima, a identidade, a dignidade de filhos e filhas de Deus. E, Pai, não deixa a gente cair de novo. É difícil, mas ajuda a gente a vencer o pecado um dia de cada vez. Aleluia. Ô, meu querido, se você ainda não entregou de verdade sua vida a Jesus, esse é o momento. A maior batalha da sua vida não é contra ninguém. É para decidir caminhar com Cristo até o fim. Se esse é o seu caso, abre o coração agora. Fala com Ele ali onde você está, com sinceridade. Eu vou te ajudar com as palavras. Ó Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados e abro a porta do meu coração. Eu te recebo como meu único Salvador. Perdoa-me, transforma a minha vida e escreve o meu nome no livro da vida. Entrego tudo nas tuas mãos. Amém. Glória a Deus. Pai Celestial, o Senhor ouviu essa oração sincera. Eu creio que está selando esta vida com o Espírito Santo. Tem gente aqui que já estava perdida, condenada, mas o Senhor tem a última palavra. Se o Senhor soprar vida nova agora, essa pessoa vai viver para a tua glória. Bênção sobre bênção, Senhor. Que a paz e a esperança encham cada um dos teus filhos. Que essa oração se espalhe pelo Brasil inteiro e muito além das fronteiras. Que alcance corações sedentos por libertação e salvação. Tudo isso, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor fez hoje e fará para sempre. Em nome de Jesus. Amém. De Jesus. Amém. De Jesus.